Vamos agora resolver uma questão que caiu no concurso da Petrobras no ano de 2010. É uma questão referente à modelagem de transformadores, voltado para o estudo de fluxo de potência. Então, o que a questão quer? Nós temos aqui na figura 1 o modelo π do transformador, certo? Que é uma admitância entre duas barras, mais duas admitâncias em derivação. Tá? Então temos aqui a barra M, a barra K, perdão, e também a barra M. Certo? Então temos a admitância entre elas, YB, YA, as admitâncias de derivação. Então na barra K está sendo injetada a corrente IKM e na barra M está sendo injetada a corrente IMK. A questão também é que temos aqui o transformador representado pela figura 2, que é um transformador ideal em série com uma admitância, também entre as barras K e M. Né? Aqui também estão sendo injetadas as correntes nas barras, né, K, que vai de IKM, e também a corrente injetada na barra M, IMK. O que a questão quer é que a gente represente esse modelo da figura 2 no formato da figura 1, que é o modelo π. Então, o que a questão quer? Que a gente ache essas três admitâncias aqui. YA, YB e YC. Certo? Então, esse é o objetivo da questão e aqui ele dá as alternativas para a gente. Olhando então para a figura 1, onde a gente tem o modelo π, a gente pode escrever a seguinte equação utilizando a análise nodal. Então, a gente tem aqui o vetor das correntes, IKM, e também a corrente IMK. Então, temos esse vetor aqui. Aí ele vai ser o produto da matriz admitância vezes o vetor das tensões. Aí vamos colocar as tensões nas barras K, seria EK, e EM. Tá? Então, quem vai ser a nossa matriz admitância aqui? Na barra K, temos a conexão das admitâncias YA e YB. Entre a barra K e a barra M, temos a admitância YA. No entanto, aqui a gente tem que trocar o sinal. Então, esse outro elemento aqui, na segunda linha, primeira coluna, vai ser igual a esse elemento, tá? Que é menos YA. Já na barra M, a gente tem a conexão das impedâncias, as admitâncias YA mais YC. Tá? Então, temos aqui a equação 1, que é a equação utilizando a análise nodal para a figura 1. Tá? Então, o nosso objetivo vai ser utilizar a figura 2 de tal forma que a gente escreva uma equação similar a essa para a gente achar as admitâncias YA, YB e YC que a questão está pedindo. Voltando nossa atenção agora para a figura 2. Então, o transformador foi representado por um transformador ideal, tá aqui, de relação 1 para A, em série com a admitância YKM, que aqui provém da impedância do transformador. Então, para facilitar, a gente vai fazer a inserção desse ponto fictício aqui, P, né? Que ele vem depois do transformador, né? E também antes da admitância. Então, a gente pode ver claramente aqui que a tensão nesse ponto P, que a gente pode chamar de EP, vai valer A vezes a tensão da barra K. Por quê? Por causa dessa relação de transformação aqui. Aqui a gente tem a tensão K, passando pelo transformador, vamos ter ela multiplicada por A, que é a relação de transformação. Vamos focar nossa atenção agora apenas nesse transformador, certo? No transformador ideal. Então, ele está entre a barra K
e a barra P aqui, que a gente põe esse ponto fictício. Então, nessa situação, o que a gente pode escrever para ele? Podemos então escrever a potência aparente que passa pelo transformador, tanto num sentido quanto no outro. Então, a gente tem aqui a potência aparente que passa nesse sentido aqui, em função da tensão na barra K e da corrente IKM. E também temos a potência aparente que passa nesse sentido aqui, em função da tensão na barra M e da corrente IMK. Então, a gente tem essa potência aparente aqui, SKM, também temos essa outra potência aparente, SMK. Então, como elas estão em sentidos opostos, a soma das duas é zero. Olhando então apenas para o transformador ideal, que é esse daqui, né, o que a gente pode escrever? Que o SKM seria a tensão na barra K, que multiplica o conjugado da corrente IKM. Mas, agora é o seguinte, ó, aqui no transformador, olhando só para o transformador ideal, a tensão aqui que a gente tem nesse ponto é na barra P, aqui. Então, seria a tensão em P, que multiplica o conjugado da corrente IMK. Então, essa soma é zero. Então, a gente viu aqui que a tensão na barra P é a tensão na barra K que multiplica o A. Tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, temos aqui EK, IKM conjugado, mais, usando essa relação aqui, né, isso aqui a gente pode chamar da equação 2. Então, temos aqui A que multiplica EK vezes IMK conjugado. Né? Aqui a gente pode colocar a tensão na barra K em evidência. Né? Aí temos essa relação aqui. Então, passando esse EK aqui, vai ficar 0 dividido por EK, a gente pode cancelar ele. Então, finalmente, temos essa relação aqui. Aqui a gente tem o conjugado dessas correntes. Então, a gente pode escrever uma relação entre as correntes IMK e IKM. Então, se a gente usar apenas os módulos agora, a gente tem que a corrente na IKM é igual a menos A que multiplica a corrente IMK. Tá? Então, está aqui uma relação entre as duas correntes, certo? Esse ângulo de 180 graus aqui, o que ele quer dizer para a gente? Que essas duas correntes estão defasadas em 180 graus. Tá? Então, esse sinal de menos que está dizendo. Então, a gente vai usar agora essa expressão aqui, em relação entre as duas correntes, vamos chamar da equação 3, que a gente vai utilizar daqui para frente. Então, agora vamos fazer o seguinte. A gente olhou apenas para o transformador ideal, que é esse daqui. Agora, a nossa atenção tem que estar focada na admitância YKM, certo? É o que a gente vai desenvolver aqui. Tá? Então, agora a gente vai olhar para essa admitância. Vamos escrever, então, a expressão da corrente IKM na admitância YKM. Só que a gente tem um porém aqui. A gente está vendo que existe essa relação de a corrente IKM, é essa que está chegando antes do transformador, só que a gente quer escrever ela passando na admitância YKM.
Só que aqui tem essa relação de transformação. Porém, a gente já desenvolveu essa equação 3 aqui, que mostra o valor de IKM em função de IMK, né? Que é onde está passando a corrente. Então, a gente pode escrever que IKM é menos A IMK, certo? Que, por sua vez, isso aqui vai ser igual a aqui. Continua menos A aqui. Agora, quem que é a corrente IMK? Certo? Então, a gente tem que essa diferença de potencial, né, entre a admitância vezes o valor da admitância. Então, a gente tem o quê? IMK vai ser a tensão na barra M, EM, menos a tensão na barra P, EP, certo? E tudo isso que vai multiplicar a admitância YKM. Tá? Esse EP aqui, a gente sabe que o valor dele, a gente pode substituir ele aqui. Ó. Então, o EP, que é esse da equação 2, a gente pode colocar ele aqui dentro. Então, a corrente IKM vai ser o quê? Aqui temos menos A, que multiplica EM, menos A, que multiplica EK, vezes a admitância YKM. Então, reagrupando isso daí, simplificando essa expressão, o que a gente vai ter? Temos aqui, então, a equação 4, que é a gente escreveu a corrente IKM em função tanto da tensão na barra K quanto da barra M. Então, essa é a nossa primeira equação que a gente vai poder para escrever no formato da equação 1. Tá? Então, temos essa linha de cima aqui. Agora, a gente vai obter essa linha de baixo. Vamos, então, escrever quem é agora a corrente IMK. Tá? Então, olhando aqui na figura, então, ela vai ser a diferença de potencial, né, da admitância vezes a própria admitância. Então, seria aqui, seria a tensão na barra M menos a tensão na barra P multiplicado pela admitância YKM. Certo? Só que aqui, essa tensão EP, a gente usa a equação 2 aqui, certo? Então, mais uma vez, né, essa equação 2 ela vai servir para a gente substituir aqui. Então, a gente pode continuar, né? Seria IMK, aqui seria EM, menos o EP, seria A vezes EK, tudo isso multiplicado por YKM. Tá? Então, desenvolvendo a equação, o que a gente tem? Temos aqui, então, a equação 5, né? Que também a gente escreveu a corrente IMK em função das tensões EK e EM. Tá? Então, para essa equação 1 aqui, ó, escrevemos essa linha de cima e essa linha de baixo aqui. Agora, a gente vai igualar os termos para achar essas três admitâncias que ele está pedindo. Então, aqui agrupamos as equações 1, 4 e 5, que são as que vão resolver o nosso problema. Então, a gente discutiu lá no começo, né, que a gente, para achar as admitâncias, tem que escrever a equação da análise nodal para o modelo pi, que é essa equação 1. Tá? Aí, durante todo o desenvolvimento que a gente fez, achamos as equações 4 e 5. Tá? Então, aqui claramente a gente vê a seguinte situação. A gente tem que, né, escrever isso daqui na forma matricial. Assim, ó, se a gente colocar as equações 4 e 5 no formato matricial, a gente obtém a equação 6. Tá? Então, agora ficou fácil para a gente. Tá? É só pegar, igualar esses termos da matriz, né,
nas suas respectivas posições e ver a equivalência entre eles. O que está mais fácil de ver aqui seria esse termo da matriz aqui, ó, menos YA, que por sua vez vai ser igual a esse termo aqui. Sendo assim, a gente pode escrever que menos YA vai ser menos A que multiplica YKM. Né? Finalmente, a gente pode dizer, né, multiplicando tudo por menos 1, que a admitância A significa A que multiplica YKM. Podemos chamar isso de equação 7. Então, aqui já está uma das respostas que a questão está pedindo. Vamos substituir ela lá na figura. Então, está aqui. Essa admitância série para o modelo π vai valer o A, lá do transformador, que multiplica a admitância série. Agora, aqui, mais uma vez, a gente tem que esse elemento da matriz aqui vai ser igual a esse elemento aqui, né, que estão na mesma posição. Podemos escrever então que YA mais YB vai ser A ao quadrado que multiplica YKM. Assim, então, onde tem YA, que a gente já sabe que é aqui da equação 7, substitui aqui e faz a respectiva manipulação algébrica, a gente chega que a admitância B vai ser A que multiplica YKM que multiplica A menos 1. Então aqui a gente tem a equação 8. Então esse já é o nosso segundo termo, da nossa segunda admitância que a questão está pedindo, certo? Então isso daqui vai ser a admitância YB que a gente vai acrescentar lá na figura. Sendo assim, essa admitância YB é esse valor aqui. Agora vamos achar quem é a admitância YC. Voltando aqui para a nossa matriz, então, pelo posicionamento, né, então a gente tem que esse outro elemento aqui vai ser igual a esse elemento da outra matriz aqui. Podemos escrever, então, que YA mais YC vai ser igual a YKM. Fazendo então a substituição de YA pela equação 7, aí depois a gente faz as manipulações algébricas, né, e chega à conclusão que YC vai ser o valor da admitância que multiplica 1 menos A. Aí temos a equação 9. Tá? Então isso daí vamos acrescentar lá na figura. Então aqui está acrescentado. Então temos aqui as 3 admitâncias obtidas, né? E agora sim a gente pode marcar a alternativa correta, que por sua vez vai ser a alternativa C. Vimos aí que a resolução da questão nos tomou bastante tempo, tá? Uma questão trabalhosa, muitos detalhes a serem levados em consideração. Então, obviamente que é uma questão que você tem que deixar por último, certo? Então, você vai pegar uma prova desse nível aqui de um concurso, tudo mais, obviamente que você vai fazer as questões mais fáceis primeiro, aquelas que te exigem menos tempo, um raciocínio mais simples, para depois fazer uma desse tipo aqui, tá? Para você não ter um desgaste e não perder tempo com as coisas mais simples. A solução, então, para essa questão foram utilizadas essas referências bibliográficas aqui. Introdução a Sistemas de Energia Elétrica, do Alcir Monticelli, do Ariovaldo Garcia, que, por sua vez, muita coisa tem da obra original aqui do Alcir Monticelli, Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica. Então, no que se refere a fluxo de carga no Brasil, né, voltado para redes malhadas, tudo mais, né, utilizando o método de Newton, então a gente não pode deixar de falar de Alcir Monticelli, que realmente contribuiu muito para a nossa área aí.
Tá? Então vejam essas referências aqui, né? E analisem principalmente também se existe como fazer de uma forma mais simples essa questão aqui. Tá? Então, se alguém conseguir, deixe nos comentários aqui e mostre o seu caminho. Então eu vou ficando por aqui e bons estudos a todos.